Durante a pandemia, o STF julgou uma causa em que versava sobre a possibilidade dos governos estaduais e municipais fecharem ou não igrejas. Eu aqui abro esse parêntese, né? Acho que Dom Pedro II estava errado na questão religiosa quando mandou prender Dom Vital. Mas, no que pese em favor de Dom Pedro, ele tinha do seu lado o padroado régio. O STF não tinha. O STF deu aos estados a autonomia de, caso queiram, claro que salvaguardadas as condições ali de uma pandemia, de uma doença pública, de mandar fechar igrejas. O Brasil, um país católico que é, hoje se vê nesse ultraje. Né? E infelizmente foi um fato, eu gosto muito de chamar a atenção para algumas ações do STF, que são as ações assim, raramente consultadas, sabe? Que passam e as pessoas não se importam. E isso está em voga. Sempre que nós tivermos algum problema a nível geral, o Estado poderá fechar as igrejas. Isso é até muito pior, de certo modo, do que aconteceu em alguns outros países. Aconteceu aqui. Sim. E o outro ponto, que eu gosto sempre de complementar, é que o brasileiro, parece que por característica, assim, se é o certo, não são todos os brasileiros, mas mais os católicos, e sobretudo os católicos mais militantes, a gente gosta de combater o aborto fora do Brasil. Interessante. Dentro dele a gente não combate. Por quê? Você já viu alguma operação militar, policial, que seja contra clínicas clandestinas de aborto? Aqui na Paraíba, e aí eu emendo minha pergunta logo para ti. O governador, o ex-governador Ricardo Coutinho, pediu aos hospitais públicos que colocassem em prática a normativa do STF de permitir o aborto em caso de estupro. Nós temos, em tese, duas representações que se declaram conservadoras e contrárias ao aborto na Assembleia Legislativa da Paraíba e que nunca fizeram uma gota que fosse para tentar revogar essa normativa de Ricardo, ou pelo menos para tentar saber quantos abortos foram feitos desde então. Então eu gosto sempre de lembrar isso. É muito confortável combater o aborto na Argentina, na Colômbia, que é uma tragédia, não se nega. Mas e aqui? E no teu estado? E na tua cidade? Muita gente, e eu gosto sempre de lembrar isso aqui. Sei que não sou entrevistado, mas é um complemento. O prefeito de João Pessoa tinha uma plataforma de governo, por mais católico que ele se diga, ele tinha uma plataforma de governo absolutamente progressista e que versava mais ou menos dentro dos mesmos pontos das políticas praticadas por Ricardo Coutinho. Sim. E muitos católicos votaram em Cícero Lucena, inclusive católicos que tinham consciência desses erros. Então, assim, é só essa reflexão. Porque é muito fácil a gente combater os problemas fora do Brasil, fora da Paraíba, quando eles não nos tocam, né? Então, a você, a Isaura, a todo mundo que entrou nesse meio e está disposto à lida, eu acho que a gente já tem um voto de respeito, se arriscarem. Mas vou entrar. Né? Você sabe, Claudete, que a história do Brasil, de algum modo, vem nos ensinando que desgraças como o aborto são questões assim de quando. Porque a gente já viu esse mesmo episódio com o divórcio. Sim. Com o Estado laico. Sim. Mesmo trâmite, a mesma operação. Sim. Mas a gente tem que resistir. A gente está na trincheira. E como é que Claudete, estando como deputado estadual, resistiria? Na prática, assim, como seria? Como é que seriam as suas primeiras ações nesse sentido? Felipe, é o seguinte, como você também já veio tocando aí na questão do atual gestor, não sei se você acompanhou, irmão, mas eu tive uma votação, acho que por primeira vez, eu tive uma votação expressiva. Você, primeira vez, colocou o nome ali, e uma votação daqueles que realmente acreditaram, ou me conhecem, ou acreditaram. Quanto foi a votação, Claudete? 887 votos. Nós tínhamos aqui, a eleição para vereador de João Pessoa é uma das mais difíceis. Nós tínhamos 630 candidatos. Eu fiquei na 100ª posição. Gente, isso é uma vitória. Para quem está chegando pela primeira vez, sem nome, pessoas que já tiveram mandato já, por 2 vezes aqui, tiveram menos votos que eu. E o teu partido não tinha, na época, o Democratas, um puxador de votos? Não tinha um puxador de votos, de certa forma, né? Mas aí o que acontece? Terminado o primeiro turno, eu fui procurado, né? Por ambos os lados que ali foram para o segundo turno. E está lá no meu Instagram. Eu coloquei o plano de governo, né, do atual eu lembro, gestor. Inclusive, acho que não
puxando mérito, mas eu acho que foi uma coisa que eu tinha dito pra ti, né? Sim, Na época de 2020 eu tava muito ativo nesse sentido, eu falei isso, vou fazer oposição aos dois, sim. por entender que eles não se complementam e acho que te mandei, inclusive, ó, Claudel. É isso aqui do plano do Cícero. Eu cheguei a colocar o plano lá. Falou sobre isso naquela live, né? Falamos porque eu cheguei a colocar esse plano e disse eu não posso votar. Mas onde é que eu quero chegar, Felipe? O que é que eu achei de mais engraçado é que nós tínhamos o Raoni, estava junto com o Raoni, até porque eu venho nessa amizade com o Raoni e entrei também, né, por essa amizade, de certa forma, para o partido naquele ensejo, por ele estar pleiteando, né? Também é da renovação, né, Raoni? É muito ligado também, né? Pelo menos assim. Ele prega muito, ele não é bem da renovação, mas ele sempre teve ele é de um muito grupo junto. de inspiração carismática, é mais ou menos assim, né? De um grupo de inspiração. Hoje ele faz um caminho em uma comunidade, né? Em adoração. Sim, sim. Né? Mas sabe o que é mais interessante? É que, tipo assim, eu escutei coisas tipo, ia panfletar na frente da igreja, mas isso é para panfletar aqui, não sei o que, eu vou pedir voto aonde? Não tem rede de Umbanda? Né? Se eu hoje sou católico, tenho que pedir voto na igreja. Mas eu escutei muito, porque católico não deve se envolver na política. Fui refutado pra caramba quando eu apresentava o nome de Raoni, meu nome lá. Fé e política não se mistura, essa coisa toda. Aí vem a questão do segundo turno. E daí, quando eu estampei lá o plano de governo, disse, não posso estar com uma pessoa que tem um plano de governo desse. Aí já veio neguinho me refutar e dizer, mano, não, mas ele é católico. Eu disse, mas no primeiro turno, o católico não devia se envolver na política. Lutero também era católico, vale dizer. No segundo turno, porque ele é católico. Tem de ser católico. A regra é contradição, né? Contradição. Mas enfim, e aí vamos lá para a pergunta, Felipe. Na verdade, assim, óbvio que tudo são projetos ainda, são planos, mas que estando no mandato, eu sou extremamente aí, me acompanhe, você que está aí, tem 75 seguidores online, então acompanhe os próximos capítulos, né, que eu vou estar postando algumas falas, onde eu sou contrário ao aborto, até mesmo em caso de estupro, não é inegociável. Em sendo católico, já deveria ser uma coisa implícita, né? Nós somos contrários ao aborto, mas eu perguntei assim, no sentido, por que, Claudel? Hoje a gente tem que ter um plano para saber lidar dentro dessa trincheira. Sim. Aí foi onde entrou a minha questão. Como a gente pode, pelo menos, tentar diminuir esse estrago que você veja com a impugnação da candidatura de Ricardo, eu acho que a gente pode dizer um salve naquele sentido que Gustavo Corsão dizia. Os que não foram consultados, pelo menos dessa vez, tiveram alguma justiça, né? Porque eu fico imaginando o número de abortos que se passaram graças a essa normativa de Ricardo. Que ele não nega, diga-se de passagem. Quando perguntado a respeito, ele reafirmou. Sim.